Trouxa. Fala aí, mano. Agora, Domênico, ó. Ei, você aí, Curica vai cair. Curica vai cair. De novo, vai. Ei, você aí, Curica vai cair. Curica vai cair. Z4, hein, mano? Eu não queria ninguém Será do que vai começar Botafogo já no meu tem time. 7 jogos. Sampaio, Correia, Ponte Preta e Guarani. Curica vai jogar Série Porra, na na sétima rodada já tá... Aliás, falando sobre isso, mano, até pra complementar com o jogo aí, mano, o Antônio, né, falou o seguinte, descartou fazer contas. Falou assim, assim não, descartou fazer muito conta? cedo. É porque ele não sabe, né? Corintiano não sabe fazer Diz que o conta. campeonato é uma maratona. Diz que o campeonato é uma maratona, né? Que ontem, no caso, faltou só fazer o gol, né? Que está o Corinthians está no caminho fazer o certo. Que o Corinthians foi melhor que o Botafogo, né? Atacou mais, os números provam isso. E que só faltou fazer gol, mano. Só faltou isso. Tá fechado, hein, mano? Mano, tá fechado. Tá fechado, mano. Aperta o botão do Eu mano. tinha aí. deixado fechado o Ele não link aqui, aguenta, mas né, vamos velho? lá. Meu Deus. Deixa eu dar um recado, então, pro pai do Abel aí, o Antônio Oliveira. O negócio é o seguinte, vamos lá. Ô, Antônio Oliveira, você falou que o rebaixamento não te preocupa. Então, eu vou te falar. É bom começar a se preocupar. É bom começar a se preocupar, sabe por quê? Até hoje, onde você trabalhou, nos clubes por onde você passou, a única ambição que você tinha era permanecer na Série A. Então, pra você, tava tudo bem. Tá dentro de um Z4, daqui a pouco ganha uma, ganha duas, escapa, fica na 12ª, depois cai pra 14º, beira ali de novo o rebaixamento, ganha mais uma e começa a administrar nessas circunstâncias. Hoje você tá no Corinthians. Então, Antônio Oliveira, primeiro, preocupe-se sim com o rebaixamento. Preocupe-se com o rebaixamento. Não tente vender uma ilusão na qual só você viu. Está parecendo aquelas declarações idiotas do Rogério Ceni, quando você vê que o time tá uma bosta dentro de campo, e você chega com uma merda de um papel aqui, ó, porque os números mostram que meu time atacou mais, meu time foi melhor. Não foi melhor que o Botafogo. Não foi melhor que o Botafogo. O Corinthians não entrou em campo no sábado à noite. O Corinthians ele foi amassado no primeiro e no segundo tempo. E não tente transformar 2 chutinhos de bosta no final do jogo em lances que poderiam ter ocasionado até o empate. Poderia. Porque o Yuri Alberto chutou, o goleiro acabou meio que desviando, a bola pegou na trave, e depois aquele morto lá, daquele Fausto Vera, cabeceou uma bola que ele poderia ter feito gol e finalizou uma outra bola ali pra fora. Mas o Corinthians não jogou nada, o Corinthians não entrou em campo. E tinha sábado uma grande oportunidade de provar que de fato evoluiu. Porque ia enfrentar um adversário mais qualificado do que os outros 3 que o Corinthians venceu. Porque quando você ganha aí do América, que é um adversário de Série D, na Copa do Brasil, aí você ganha do Argentino Júnior, que é uma porcaria, e do Racing, que é outra porcaria, tudo bem, o Corinthians dele vinha jogando bem. Mas para que você sacramente um bom futebol, é legal você ser testado contra um time mais qualificado. E o Botafogo era. Botafogo era. Então, sábado tinha tudo para provar que o Corinthians estava no caminho certo. E provou que não estava. E eu não tô aqui sendo o chatão do rolê, Domênico, de falar, mas tem dia que nada vai dar certo mesmo. Você tem que entender isso. Eu teria que entender isso se tivesse uma noite infeliz, por exemplo, do Garro, uma noite infeliz do Coronado, ou uma noite infeliz do Bidon, do Ranielli, ou do Yuri Alberto, ou do Wesley. Mas quando o time inteiro tá numa noite infeliz, é porque o time tá mal treinado. Não existe o time inteiro tá numa noite infeliz. Isso não existe. Se o time estiver bem treinado, por exemplo, você pega aí a porcada. O Veiga tá mal. O Veiga tá mal. De fato, a bola para muitas vezes no meio campo, o Palmeiras não consegue progredir, mas vira e mexe com outros jogadores, você acaba suprindo a ausência do Veiga. Joga mal, a trancos e barrancos vence, mas vence. São Paulo, numa dessa aí, sei lá, o Lucas não tá jogando, entra um outro, o Luciano improvisado. A trancos e barrancos vence. Agora, o caso do Corinthians é muito grave, é muito sério. Porque o Corinthians, novamente, Lelê, ele tropeça numa situação na qual ele não consegue jogar. Ele não conseguiu jogar, Antônio Oliveira. Não entrou em campo. O Corinthians, insistentemente, ficava fazendo aquela ligação direta da defesa pro ataque. Porque não tem recurso. Quando o Botafogo encaixou a marcação nas peças principais do Corinthians ali, e outros jogadores deveriam ter talvez um pouco mais de recurso para poder jogar, não conseguiram. Wesley anulado no jogo, Garro anulado no jogo, Coronado anulado no jogo. O Corinthians não teve o que fazer. Aí quando a bola escapa para os laterais, o Corinthians não tem jogador, gente. Esse Hugo aí, mas jogou bem contra 3 jogos, fraco. Eita. Fraco, horroroso. Já? Mateuzinho, horroroso.
Ô Mota, quando o jogo tá difícil, você tem que buscar outras alternativas que não são as mais óbvias para você conseguir realmente sobressair, criar alguma coisa. O Corinthians, ele é extremamente previsível. O Corinthians, Lelê, ele não consegue pegar o adversário de calça curta. O Corinthians não tem jogada de contra-ataque. O Corinthians, ele não consegue envolver os jogadores adversários em tabelas. O Corinthians, ele toca do volante pro lateral, do lateral pro zagueiro, do zagueiro pro volante, do volante pro zagueiro de novo, volta pro lateral. Aí vai uma hora pro meia. Aí o meia não tem pra quem tocar, volta no volante. O Corinthians não tem repertório tático. O Corinthians, ele não tem repertório ofensivo. Então a culpa é do Isso Antônio. foi provado contra o Botafogo. A culpa é desse português do cacete também, do Antônio Oliveira, que não tá conseguindo trabalhar em cima dos jogadores que ele tem. E quando ele chega com esse discurso de que não preocupa o rebaixamento, preocupa sim. Antônio Oliveira, você é técnico do Corinthians. Eu botei uma expectativa enorme em cima do seu trabalho, porque eu achei que você ia dar certo. Mas você não pode tapar o sol com a peneira. Você não pode, Antônio Oliveira, achar que tá tudo bem, que o time jogou bem e que o rebaixamento não te preocupa. Você tem potencial para exigir mais desses jogadores. Porque se você não cobrar, Antônio Oliveira, esses caras vão montar em cima de você como montaram em cima do Luxemburgo, do Mano Menezes e de todo mundo que por lá passou. Não deixe isso acontecer, Antônio Oliveira. Você tá tendo uma oportunidade de ouro na sua carreira. Está tendo uma oportunidade de ouro de provar que você é bom treinador, que você pode ir mais longe, que a torcida pode confiar no seu trabalho, mas você tem que cobrar desses caras. O Corinthians, ele tem a obrigação de sair da zona de rebaixamento. O Corinthians não pode ficar preso onde ele está. O Corinthians não pode ficar dentro do Z4. Isso é um absurdo. Um time do tamanho do Corinthians, ele não pode ser coadjuvante desde 2019. Não pode. Não pode. Fala, Lelê. Calma, mano. Calma, respira, toma uma Cheguei água. na hora boa, né? Meu Deus. Calma, Lelê. Calma, nervoso, que o mano. cara aí já tá nervoso, velho. Calma, Em Lelê, fase. faz um pastel, se vai fritar. Ô, Lelê, você faz viu- um pra mim de frango catupiry. Você vê como é a vida, né, Lelê? A última vez que a gente viu o mano roxo desse jeito aí foi no gol do Guerreiro no Mundial no Japão. Nossa. Agora ele tá assim. Saudades, Lelê? saudades. Boa tarde, Lelê. Dá aí o Boa teu... tarde. Voltamos à programação normal, né? Nossa. Estávamos trabalhando há 3 semanas sem nada. Sem derrota, né? Voltamos a naba, porque voltou o Campeonato Brasileiro também, né? Muito por conta disso. Acho que o Mano já resumiu bastante aí a situação, as críticas, a revolta do torcedor corintiano. Só uma coisa, né? Quando a gente fala, inclusive, a questão de voltamos a naba porque o Campeonato Brasileiro voltou, já que a gente estava com a rodada suspensa, eu acho que é um pouco de choque de realidade também, viu, Mano? Nesse time do Corinthians, no elenco, no próprio torcedor. Porque os adversários que o Corinthians estava enfrentando, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, eram adversários tecnicamente mais limitados, né? Com investimento infinitamente menor do que o do Corinthians. A gente pegou o América na Copa do Brasil, Série D. A gente pega o Racing do Uruguai, o Nacional do Paraguai e tudo mais. E aí, quando você pega adversários no Brasileirão, que são adversários tecnicamente melhores, o Botafogo que ano passado já brigou, né, ali pelo título, mas ramelou naquela fase final, mas querendo ou não, brigou o campeonato inteiro, e aí você vê a dificuldade que o Corinthians tem de pegar um time melhorzinho que seja, né? Porque eu não coloco o Botafogo na mesma prateleira que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, mas é um time, querendo ou não, mais arrumadinho, que hoje tem o Textor ali no investimento e tal, e aí o Corinthians já enfrenta enormes dificuldades. E eu acho que o principal mesmo é essa questão da criação, né? Como o Mano já falou aí do repertório. Só que nesse jogo em si, o corintiano esperava um pouco mais do desempenho, do repertório. Por quê? Por causa da famosa dupla ali que a gente estava na expectativa de ver jogando junto, Garro e Coronado, né? E os dois atuaram o tempo inteiro praticamente contra o Botafogo e não funcionou. E a gente não viu o Corinthians com repertório, a gente não viu o Corinthians com criação de jogadas ali para levar um sufoco ao time do Botafogo. Pelo contrário, quase não teve, né? Acho que no final do jogo mesmo que o Corinthians se colocou muito ali no desespero para jogar para frente, tanto que o Antônio faz substituições, tirando o volante, colocando atacante, tentando ser ousado, e aí o Corinthians tem algumas oportunidades de chutar de fora da área, com o Fausto Vera e tal, mas é pouco, né? É pouco
para o que o torcedor de fato espera. Mas, querendo ou não, para mim é um choque de realidade, né? Eu acho que eu entendo a revolta do Mano com o Antônio Oliveira, principalmente por conta das coletivas. Eu sou uma pessoa que, particularmente, tá? Eu nem gosto de acompanhar a coletiva de treinador de futebol. Porque, para mim, é sempre o mesmo blá, 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 é sempre a mesma coisa. Querendo eles não iludir, vão... né? Porque é o seguinte, eles não vão... Eles tentam se defender. Todo mundo tenta defender o seu trabalho, né? Então ele tá lá para se defender, digamos assim. E ao mesmo tempo, o cara que não quer perder um elenco, ele também não vai apontar culpados para a derrota. Por mais que, digamos, tá? O Garro e o Coronado não conseguiram criar. Para mim, o Bidon e o Wesley foram muito mal contra o Botafogo. Eles não estavam no melhor dia deles. Foram bem abaixo do que costumavam jogar nas últimas sequências aí. Nas últimas partidas, mas o técnico, ele não vai chegar na coletiva e falar isso. Porque ele sabe que ele pode perder o elenco, né? Ele sabe que hoje o jogador é mimado, o jogador não aceita que você coloca publicamente que ele errou. Então, ele não vai fazer isso, ele fica lá falando coisa pra Deus ver. Ai, porque fizemos isso, ai, porque chutamos tanta vez agora, ai, porque é cedo pra falar de rebaixamento. Só que não é, e nisso o Mano tem total razão. Porque um time grande como o Corinthians, se ele começa já um campeonato brasileiro na zona de rebaixamento, você traz tudo que é de ruim pra cima do seu time. Você traz pressão, você traz a piada dos adversários, o torcedor ficando puto com a situação do time, né? Então você não consegue trabalhar tranquilamente. O tempo que ele precisaria para essa reformulação que o Corinthians tá fazendo, que ele precisaria de tranquilidade para trabalhar, ele não vai ter pelo fato de estar no Z4. Então ele tinha que pensar assim, se afastar logo dessa zona de confusão, para pelo menos ele ter tempo de trabalho ali no que ele precisa, com certa tranquilidade, né? Sem toda essa situação aí, sem essa confusão para cima do trabalho dele. Boa. Mas, infelizmente, é a situação que estamos aí hoje. Só com relação ainda ao Antônio Oliveira, ô Motinha, eu acho, cara, de verdade, Lele, que ele não precisa nominar um jogador A ou B. Ele não precisa colocar a culpa em cima do jogador A ou B, sabe? Ele tem que falar de maneira geral e falar, não produzimos, não jogamos. Fala, e eu me incluo nisso. Fala, precisamos melhorar. Não é colocar, por exemplo, a cabeça dos caras numa bandeja e ceder pra imprensa e pra torcida, mas se incluir no processo também de falar, hoje não jogamos absolutamente nada. Eu tenho vergonha do futebol que nós apresentamos hoje. A torcida ia comprar muito mais o discurso, mas é que tá, a torcida compraria muito mais o discurso, porque ele sabendo que ele precisa melhorar, é um grande passo para ele melhorar de fato. Porque é igual aquele cara, muitas vezes, que não quer, sei lá, um tratamento XYZ. Quando ele não se conscientiza que ele precisa daquilo, ele continua vivendo dentro de um negócio que ele não pode mais viver. E o Antônio Oliveira, muitas vezes, ele pode estar, talvez, aí preocupado com o esquema, dando murro em ponta de faca num negócio que não tá dando certo. Então ele precisa dessa conscientização de que o time tá mal, pra de fato ele melhorar. Tá dando errado, e com relação ainda... Não, e outra, Motinha, o Corinthians, em 7 jogos, ele tem uma vitória. Lelê, o único jogo que o Corinthians marcou gols no Campeonato Brasileiro foi contra o Fluminense, que ele ganhou de 3-0. Cara, é um absurdo, não dá pra achar que isso tá normal. Não dá pra achar que isso tá bom. Não dá pra achar, eu criei contra o Botafogo. Não criou. Não criou. O Botafogo teve N chances de fazer o gol, enquanto o Corinthians teve 2, cara. 2. É muito pouco para um time do tamanho do Corinthians jogando mais, em casa. Você citou aí essa questão do jogo do Fluminense. A gente tá chegando na metade do ano, né? O Corinthians venceu só um time da Série A do Campeonato Brasileiro até agora, que foi o Fluminense. Os outros, quando pegou, ou perdeu ou empatou. Vou até falar uma coisa importante sobre isso. É que nosso foco é Sul-Americana e Copa do Brasil. Então vamos lá. Só mais uma coisa importante que o Antônio Oliveira falou na coletiva. Ele fala sobre o elenco curto, né? E com isso a janela ele tem razão também. De transferência, né? Ele falou que já falou com a diretoria, já mostrou o que eles precisam e eles sabem a necessidade do time. E com certeza, quando a janela abrir, haverá novidades. Palavras do Antônio Oliveira. Uma delas é o Daverson, Motinha. Daqui a pouco aí no decorrer do programa, a gente nem vai entrar no debate agora porque é só manchete. Mas daqui a pouco a gente pode debater a respeito desse tema aí, porque um desses nomes é o Daverson e o outro é aquele Hernani que tá no futebol italiano lá, que é um meia.
Nossa. Então, aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos. Mas Aí já se ligar fez Corinthians, campanha, né, depois a gente debate. O Mano já fez até campanha, viu? Só Domênico? mais uma coisa Podíamos do Corinthians. colocar uma enquete aí, ô Gabiruzinho. Cai ou não cai? O Corinthians, você acha que o Corinthians cai sim ou não? Ai. Cala a boca, ô porco imundo. É isso, isso é não, uma enquete. Não, eu não. A voz do povo. Se você a me voz do perguntar, eu povo. falo agora. Mas não fui perguntado. Então eu vou perguntar pros ouvintes Domênico, agora. o Corinthians cai? Não fui perguntado. O Mano foi muito Grosso, mal educado grosso, comigo. grosso. muito mal Ignorante, educado. É um Eu ia falar. vagabundo aí, Não, eu sério. achei, peraí, eu achei que a enquete ia ser do Daverson aí. Mano, É. você gostaria do Daverson no Corinthians? Ele fez campanha, Olha, de Lelê. verdade, Lelê. Eu queria hoje o Mbappé, mas o Mbappé não vem. Fechou com O o Real Daverson Madrid, hoje, eu acho que ele é 5 muito mais jogador. Eu acho que o Daverson hoje é muito mais jogador do que o Yuri Alberto e do que o Pedro Raul. O Daverson Não. hoje, Lelê, não é nem Mas na ele- questão, não é nem na questão técnica. O Daverson hoje, Lelê, ele tem algo que ninguém desse elenco do Corinthians tem. Que é aquele sangue no olho de inflamar a torcida e incendiar o jogo. O Daverson, o Corinthians precisa de jogadores assim dentro de campo. Eu não tô comparando aqui tecnicamente, tá? Mas, por exemplo, um Emerson Sheik era um jogador que incendiava o jogo, nesse espírito que ele tinha. O Edilson Capetinha era um jogador que incendiava o jogo, nesse espírito que ele tinha. O Vampeta era um jogador que incendiava o jogo no espírito que ele tinha. E, cara, que absorva isso. Porque de vez em quando, Lele, o time do Corinthians, ele não pode parecer que ele tá tendo uma parada cardíaca dentro de campo e todo mundo passa a mão na cabeça, não, daqui a pouco Cara sai da um Lelê. gol. Ó a cara Não da dá, Lelê. não dá. Mas O eu acho que- Daverson hoje, pro Corinthians, ele não é o atacante dos sonhos, mas eu repito, pra mim, ele é muito melhor do que Yuri Alberto e do que Pedro Raul. Mas Não é- fala não é isso. Mano, mas estranho. vamos lá. Ei, Vamos lá, Lelê, peraí. Já pra você responder. Ele não tem muito. Ele não é muito. Identificado. Não é muito Palmeiras. Identificado com o povo. Porra, ele é pra cacete, Não, ele mas fala por toda isso hora. nem... E aí? Tá, tudo bem. Tem O essa Edilson questão também era. O Edilson É, também mas- Não era. era não, mano, igual ele não. Não, igual Como não era? Pô, o Paulo- Davidson chorou aí Viola, outro Domênico. dia, Ô, chorou. Domênico, o Viola, ele vestiu a camisa do Palmeiras, velho. Mas Vamos não parar teve com vida essa longa, hein? papagaiada. Não teve Ah, vida mas longa. Não, mas jogou assim, lá. Paulo vamos lá. Nunes teve Paulo também, eu Nunes vi. também. Eu vi o Paulo Nunes. Mas é diferente. Ó, só Não, mais o uma Paulo, notícia, Lelê. o Paulo Nunes foi um grande erro, né? Peraí, vamos primeiro por partes. Olha essa Davis. foto aqui, então vamos lá. Olha essa fotinha aqui, ó. Olha essa fotinha aqui. Dá pra ver aqui, Aí, Gabiru? ó, aí, ó, Olha essa desmascarou fotinha o aqui, mano ó. agora. Ó. Dá um zoom na foto aí, Pra mim Domênico. isso aí Dá não um zoom na significa foto. nada. É o Daverson aqui, não é? Então tá bom. Sim. Devolve a foto. Devolve. Tá, Não, só mas pra saber, beleza. não Por isso significa aí, Não alguns significa torcedores nada. podem até se apegar nesse fato aí Palmeiras tem identificação e tudo mais. Mas pra mim, o maior problema não é isso. Não é o cara ser ser identificado com o Palmeiras, ter jogado no Palmeiras. O maior problema é ele ter sido dispensado do Palmeiras. Ai. Mesmo ele fazendo gol importante de final Não de vai Libertadores e tudo mais, ele é um cara que o torcedor do Palmeiras se irritava com ele, porque ele não tinha regularidade, né? Porque muitas vezes precisava dele, não podia contar com ele, tinha Vem com alguns kit, problemas hein? extracampo Ai, também. Vem com Então. kit e E outra fanfarra. coisa, o Mano fala que, por exemplo, né, ele tem esse negócio de... Eu não vejo ele como um cara que incendeia jogo e coisa e tal. Eu acho que às vezes ele faz umas gracinhas. Mas eu acho que isso não é suficiente para mudar o patamar de um jogo, por exemplo. E aí, eu não gostaria. Eu acho que não é o cara que vem para agregar no elenco. E aí, mano, você citou, por exemplo, aí o Yuri e o Pedro Raul. Aí é pior ainda, porque, a gente já gastou horrores com o Yuri. Gastou 25 milhões nessa porcaria desse Pedro Raul, que eu fui contra. Fui contra a vinda também, mas Você acha ele bonito? Cara, Você tem acha ele família. bonito, Lelê? Trouxeram, deve ser. Então vai gravar com ele pro TikTok do Corinthians lá, que em isso? campo. Que é Ai, isso? agressiva, agressiva. Aí trouxeram. Aí agora, você tem o Yuri que custou uma fortuna. Você vai ter um cara no banco que custou 25 milhões, você vai trazer mais o Daverson, que pra mim é mais do mesmo, que é a mesma porcaria que esses dois aí. Calma, Lelê, Então, cara, pra mim, assim, ó, se fizer isso, mano, pra mim é revoltante, porque é essa nova diretoria mostrando que erra da mesma forma que as últimas gestões erravam, de ficar trazendo esses caras, assim, que não deveriam vestir a camisa do Corinthians, que não tem condições, e a gente fica gastando, fica enchendo o elenco desse tipo de jogador medíocre, e aí depois não tem dinheiro pra contratar cara bom. Que triste, É hein, isso. Mas, ô Lelê, vamos lá, por partes. Com relação ainda ao... Não tô fritando Antônio Oliveira, não. Inclusive É o pré-treino, Olha, olha o pré-treino do mano, é o pré-treino dele, ó. É treino Deixa eu concluir aí, gente, peraí. Com relação ao Antônio Oliveira, o Daverson é pedido dele.
Ou seja, quando o técnico do Corinthians ele pede um centroavante, é porque ele não confia nos que ele tem lá. Então vamos partir desse princípio. Se a diretoria do Corinthians banca o trabalho do Antônio Oliveira, eu acho que você tem que acatar aí o que ele tá falando, porque o Daverson, repito, ele é um cara que ele pode sim, dentro desse cenário, ser aquele cara mais aguerrido, aquele cara que a torcida vai vibrar junto com ele. Eu sei que tem muitos corintianos, por causa dessa foto aí que ele levantou uma faixa lá, chupa gambá, não sei o quê, vão pegar no pé, vão falar um monte. Mas, cara, desculpa, eu prefiro acreditar hoje numa outra incógnita, por mais que o Yuri Alberto também fosse, o Pedro Raul também era, mas eu prefiro acreditar hoje em uma outra incógnita do que numa certeza que eu tenho absoluta que Yuri Alberto não é o centroavante que o Corinthians precisa e o Pedro Raul também não é. Então, nesse ponto, cara, eu não acho também que se você só trouxer o Daverson vai melhorar tudo. Se a bola não chegar no Daverson, também é mais um parado lá na frente sem receber bola. O Corinthians ele precisa evoluir como um time, mas o Corinthians ele precisa de jogadores hoje dentro de campo que tenham esse espírito. Por exemplo, que o Ranieri tem, que o Daverson tem. Porque tirando esses dois, Lelê, me fala um jogador do Corinthians que contamina o estádio dentro do espírito que ele tem pra chamar a torcida pra dentro do jogo, sabe? Naquele jogo difícil, meio que dá um 220 no time, ligar os caras na tomada, não tem. Eu também não eu gostaria de trazer um jogador que fosse mais realidade. Eu queria, por exemplo, Soares, não quer voltar pro Brasil? Volta pro Brasil. Abandona os Estados Unidos. Se o Soares falar, não, aceito, eu ganho mesmo aí que o Yuri Alberto, perfeito. Perfeito. Só que a realidade não é essa. É muito fácil as pessoas falarem, eu não quero, esse aí eu não gosto. Porque, por exemplo, cara, na boa, tem uma frase do Cortella que ele diz o seguinte, é muito fácil ser pessimista. É muito fácil, ó. Meu Deus. É só você ficar sentado e esperar dar errado. Então, o Corinthians hoje ele precisa de alternativas. Chamando de louco Quais aqui, são as mano. alternativas? chamando o mano de Estão chamando você de maluco do Daverson aqui. Quando o David tá no Palmeiras, Mas por quê? o mano descia por lata nele. Não, mas peraí, Era eu louco. nunca falei do Daverson. Não, peraí. Mas Não peraí, eu fala nunca aqui no falei do chat, Daverson hein? no Não sou aspecto eu, técnico. é o chat. Não, mas ô Domênico, eu tô muito tranquilo com relação a chat, porque eu não vejo chat, eu não formo minha opinião de Não é acordo com a só maioria. chat, não. Não, as Tem gente que fica, vou ver o que o chat tá falando pra formar opinião dentro do programa. Eu não penso assim. Com relação, por exemplo, ao Daverson, eu acho que hoje... Não é que eu caguei, cada um tem a sua opinião, mas eu não vou ficar pautando Mas sempre minha vai ter opinião. 50% te xingando e 50% te elogiando. Não tem como Não, agradar mas todo mundo. mas no meu caso é 80 me xingando e 20 a favor, mas pra mim tá tudo certo também, eu não ligo. Mas eu acho que hoje, Lelê, de verdade, cara, o Corinthians ele precisa de um choque. O Corinthians hoje ele precisa de um Mas fato com o novo. Daverson, mano, Transforma o o time. Daverson é um choque. Pra mim não... Mas o Mbappé não vem, Lelê. Me fala um centroavante que o Corinthians não é poderia o contratar. Mbappé, mano, mas Ai. assim... Não, me sentiu um centroavante, então, Rachou, Lelê. hein? Por exemplo, Rachou, porque. rachou. Aí, não é rachou. Porque o Corinthians hoje, eu acho que todo mundo concorda que precisa de um fato novo. O Corinthians ele precisa mudar. O Corinthians ele precisa de reforços. O elenco é curto, como o técnico falou. Então, por exemplo, como diria o Cortella, é fácil sentar dentro do ambiente, esperar as coisas darem errado e falar, tá vendo? Falei que ia dar errado. Eu trabalho com alternativas. Se tiver uma alternativa hoje que seja viável, financeiramente também, falar, esse cara vem e é melhor que o Daverson, eu abraço 100%. É que dentro do que foi exposto aí, dos nomes aí talvez, aí Hernanes, quem sabe vai dar certo ou não sei também, mas precisa de um fato novo. Daverson, Mas, mano, a alternativa quem tem que dar não é você. É o Cifute, é os caras da comissão técnica que tem que achar. Eu duvido que se você rodar aí, os campeonatos sul-americanos, olha só, tem o Bragantino, o Vasco, o Botafogo, acham jogadores ali jovens, revelações, conseguem trazer. Por que o Corinthians não consegue? Aí você tem que sempre se apegar nesses caras aí em fim de contrato, que já não o Daverson já tem, sei lá, seus 32 anos, alguma coisa assim. Já foi dispensado aí do Palmeiras, tá lá no Cuiabá e tal. E é um cara que, sei lá, a gente... pra mim, desculpa, tudo Pra bem. falar a cada um verdade, tem sua Lelê. opinião, mas o Daverson, o Daverson, nesse ponto, ainda mais diante do que você falou, pela idade que ele tem, ele não ia custar caro pro Corinthians. O Daverson não ia ser o responsável por onerar a folha do Corinthians. Agora, o Pedro Raul é. O Yuri Alberto é. Então, mas aí... São responsáveis por onerar a folha salarial do Corinthians. Mas, por exemplo, aí eu fui contra a vinda do Pedro Raul. Eu falei, gente, gastar isso aí nesse cara que tá lá no México, só jogou aquela boa temporada no Goiás. Foi pra outros lugares, não deu certo. Lá no México, eles tinham uma piada lá, que o goleiro do time deles tinha mais gol que o Pedro Raul, Era o o Volpi. centroavante. Então. E aí eu falei, não concordo gastar isso nesse cara. Trouxeram. Aí agora que trouxeram, vão atrás de mais um. É pior ainda, sabe? É por isso que eu digo, tipo, a gente, enfim,
É, vai. Mas, ô, Só- Dodô, Aguardemos. Fala, Não, Marco. ó, É, é uma seguinte, desilusão. Fala. Peraí, Fala, o negócio é o Marco. seguinte, ô Motinha. Vamos ver como é que tá. Eu sou muito a favor. Põe uma enquete. Peraí. Peraí. Olha o papo paralelo aí, porra. O negócio é o seguinte, ô Domênico. Eu sou a favor, mano, quando o clube ele tá prestes a falir, por exemplo, tem clube que tá virando SAF. Presta a falir? É, quando o clube tá prestes a falir, tem clube que tá virando SAF. O Corinthians, ele tá fazendo um negócio que ainda não foi feito no futebol brasileiro, Vieira. Como é que é? É a fusão. Tá virando Curiabá. Que já trouxeram não. o Antônio- Curiabá. Já trouxeram Curiabá. o Antônio Oliveira, trouxeram o Ranieri, agora que é o Davis. Olha lá. E que é o Tá sendo Denilson formado. também. Olha a enquete, o Cuiabá. Denilson. Cuiabá tá Enquete. agora, hein? Cuiabá Corinthians vai cair no Brasileirão? É. Segundo, olha, 2.083 Não, votos, e põe outra. hein? Sabe o que você Daverson. faz? Enfia essa Pode pôr enquete mais no uma. rabo. Que é isso? Enfia no rabo essa sua enquete aí. Que agressivo, velho. Ah, que é isso? Muito agressivo. Já que vocês estão velho. querendo, já que vocês estão com muito tempo, tá vou muito trazer outra agressivo. informação Cadê então, já juiz? que o Tá vendo? Mota... Cadê o VAR? Chama o VAR aí, Mota ô, bebê. sonegou. Cala a boca aí também, ô Motinha Barcelos. Dá uma Não, segurada eu no vou meu... dar... Vou te catar o trouxa. Fala do chaveamento aí. É isso aí, tem que falar da Sul-Americana. Yellow os caras tão- Card, já que você é Nutella, né? Yellow Vai Card. combinar com aquele queijo raclette, né? Toma, Toma chupa. amarelo, hein? Toma amarelo. Muito bem. Cala a boca, o Só- negócio é o só- seguinte, vocês estão só com mais muito uma tempo aí pra notícia aí. falar. É. Fala do chaveamento da Sul-Americana, Então, eu sou é isso que eu vou escroto. falar, pô. Toma a Vocês frente não aí, deixam, ô. Vocês só estão chorando aí, Calma, velho. você não deixa ele falar. É. Olha, o Corinthians já Mas sabe espera, quem vai tá ser o falando da possível. enquete? É. O Corinthians já sabe quem será seus possíveis adversários aí na Sul-Americana, né? Ah, Então, Quem seria? porque vai ter um playoff Red Bull, Bragantino e o Barcelona de Equador, né? São Paulo Guayaquil. jogou na Liberta. É, então, quem será, Jogou com mano? São Paulo, Vem o Motinha. Não Bragantino. passa, né? Mas qualquer um que Eu tô vier, não torcendo pra passa. que venha o Barcelona. É lógico, Se vier, eu acho que torcendo não, pra que venha o nenhum. Barcelona. Se vier um ou outro, Mas é capaz de não provavelmente passar. será o Bragantino. Não, mas, gente, importa. Olha ali quem tá ali nas quartas de final. O Fortaleza já vai dar na E o cara Corinthians, deles, cara. velho. O Fortaleza vai É... dar na cara deles, velho. E o Corinthians, Inter, ele tá tem onde? uma zica com o Bragantino, que então eu te falar, mano, se Cleiton, esse Lazarento aí contra o Corinthians, ele fecha o gol, mano. Eu sou freguês Mas, dele, enfim, eu mano. espero. Olha, te falar, nos Números. últimos jogos, Motinha, o Corinthians, ele tem tido uma dificuldade muito grande com o Bragantino, inclusive na Arena também. Então eu espero aí que o Corinthians aí tenha Essa, como né? adversário o Barcelona de Guayaquil. E só pra passar a informação aqui, Motinha, na Libertadores eu acho que é a mesma coisa, mas eu vou falar aqui a respeito da Sul-Americana, que é a competição que o Corinthians tá. O Corinthians, ele, pelo fato de ter terminado aí as oitavas de final aí, terminar a fase de grupos como primeiro, nas oitavas de final ele decide esse jogo em casa. Então, independentemente de quem venha, ou o Bragantino ou o Barcelona, o Corinthians ele decide na Arena. E na próxima fase, Motinha, nas quartas de final, prevalece a melhor campanha Geral, né? para o mandante aí dentro da competição. Ou seja, o Corinthians ele terminou a fase de grupos como a segunda melhor campanha, só perdendo para o Racing da Argentina. Então o Corinthians ele só decidiria fora de casa nas quartas de final, se ele avançar nas oitavas, Contra o se Racing. ele pegar o Racing. Qualquer outro adversário que o Corinthians enfrente, ele decide em casa novamente também. O Racing tá no mesmo lado da chave, né? Falando nisso. Então ele pode encontrar, na verdade, o Racing na semifinal, se eu não me engano. Sim. Porque depois do Bragantino ou Barcelona, aí vem Fortaleza e o vencedor do playoff. Aí depois Racing e o vencedor do playoff. Então, se o Racing chegar até a semifinal, fez a melhor campanha, aí o Corinthians decide fora com ele, se o Corinthians chegar Mas também. a casa de vocês está sendo determinante pra vitória ou não? Acho que não, hein? Vocês estão Tem apoiando jogado lá. melhor em casa do que fora, viu, Motinha? Mas mesmo assim, não tá lá essas sempre, coisas, não. né? Vamos lá. Vamos ver a enquete, como é que Acabou, né? ficou a enquete. Qual? E vamos Ah, pôr uma Ah, outra que enquete enquete, também. gente. A enquete é: o Daverson. Corinthians vai cair no Brasileirão? Ah, como é que tá? 2.000 e fumaça. Aqui na minha 2.000 enquete tá e fumaça. 3.000, já viu? Aqui tem 3.000 e fumaçado, 3.020 votos aqui. É. 78 por 78? É Nossa, 78 Só achando que tem vai cair. ante aí, pô. Galera é sensata, hein, Domênico? Nossa, 22 você só não cai, não cai. 78 a 22, por enquanto a enquete continua rolando. A outra, dá pra pôr duas enquetes lá, ó, Gabirozinho? Dá pra pôr? Já encerra essa e já mete a outra. Dá pra pôr. Então Ele fala encerra. assim? Pode- se não der, encerra e começa a outra também. Se você gostaria, atenção, você, torcedor do Corinthians, gostaria de ver o Daverson? Sim ou não? Você gostaria de ver o Daverson vestindo a camisa? Sim ou não? Ô, A Lelê Dodô. pediu essa Ô, enquete. Dodô, deixa o Cortella, faz a enquete, Cortella. Ô, Daverson, porque, mano, gostei que você me citaste. Ô, mano, falando nisso, mano, eu queria saber o que rolou com o Tonico, o Tonhão, com o irmão do Romero, Lelê. Ai, Você viu que ferveu que suco ali no fim do Ele não jogo? conseguiu. não? Desequilibrado, hein? Esse é Ah, desequilibrado, isso, hein? discutiram ali, mas aí complementaram, o né, outro nos Romero já complementaram. chegou pra apaziguar.
Mas só, deixa eu, até aproveitando essa questão do Daverson, que é o assunto de hoje, né? O assunto do momento. Deixa eu perguntar pro Mano aí se ele tem alguma informação de se realmente tem algum negócio avançado aí, porque a informação foi do Benja, né? Mas o Benja disse que ele não falou que tá fechado já o Corinthians com o Daverson, que é 90% a negociação. E sim a vontade do Daverson, segundo o Benja. Vontade. Sim. O que o Ben já falou aí é que o Daverson ele tá doido pra jogar no Corinthians, que ele aceitaria sim, ele não vive um bom momento no Cuiabá, ele arrumou briga lá, enfim. Mas que, apesar do Corinthians ainda não ter se posicionado, e a transação pode ocorrer sim, Lelê, mas a vontade parte sim do Daverson, e não que o Corinthians já acertou 90% com o Daverson. Mas o pedido é do Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians. São 19 horas.